Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor e eu queria lhes falar a respeito dos vários significados do que vamos fazer aqui. E que você não faça isso de forma relapsa de nenhum jeito. E que você tenha total compreensão do que é fazer parte do corpo de Cristo. E que haja em você a compreensão do que a Bíblia chama de liberdade e libertação. 1 Coríntios, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 23. Coríntios 11, verso 23. Mais uma vez a gente vai dar boas-vindas ao pessoal da internet que nos vê de tantos outros lugares. Essa mensagem pregada hoje, como outras, vão estar disponíveis também no site da nossa igreja e nas redes sociais. Sejam bem-vindos todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço também o trabalho da nossa equipe técnica, que conseguiu um novo software, que deixou a imagem bem bonita, com bastante definição. E agora tem até tem um pianista ali novo, né? Isso, o filho do Rogério e da Sandra resolveu mostrar o dom dele ali pra gente, né? E ele tocou. Isso é bom quando as crianças estão fazendo isso, sinal que elas estão com boa curiosidade. Eu estava dizendo que agora a gente tem um programa que ele consegue colocar o nome do pastor, o título da mensagem e até letras de músicas, tudo gravado ali. A meninada está correndo atrás e fazendo coisas boas ali para todos terem acesso depois. Vamos ler então, palavra de Deus, 1 Coríntios 11, verso 23, palavras de Paulo, apóstolo, que diz assim: pois eu, Paulo, recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto, o pão, é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam que um dia Jesus morreu pelos homens, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna, relapsa, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, te agradecemos pela tua palavra.
O Senhor já nos deu tantas coisas boas aqui nessa noite. A alegria da comunhão, a alegria dos cânticos que falam das tuas promessas e nos encorajam. A alegria da gente dar um abraço um no outro e receber os irmãos e amigos. A alegria de ser igreja, corpo de Cristo. Continue a nos falar pela tua palavra pregada. Que haja transformação do coração. Que haja renovação da mente. E que haja, sobretudo, um despertar do Espírito Santo na nossa vida. Para que a gente faça a tua vontade. Para que a gente se disponibilize no reino de Deus. Para que a gente cumpra a nossa missão de vida. Aquilo para o qual o Senhor nos criou. Obrigado. E assim nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amados, hoje há pelo menos 2 motivos especiais pelos quais a gente está se reunindo aqui hoje. Além de ser um domingo, que normalmente a gente se reúne, mas hoje nós estamos primeiro diante da celebração da ceia do Senhor. Pão e vinho estão diante de nós, aqui colocados como uma representação das mais importantes da nossa fé. Esse é o primeiro motivo, nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia, às vezes ela tem tomado uma compreensão equivocada entre nós cristãos. Ora, nós entendemos que ela é uma espécie de juízo direto para a gente, e ora, a gente não dá o devido valor que ela tem. E eu queria, em algumas palavras aqui, trazer a compreensão do que significa a ceia para a igreja de Jesus. E primeiro de tudo, a ceia significa libertação. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a principal coisa que nós estamos comunicando é que nós recebemos libertação por causa do que Jesus fez na cruz. Então esse é o primeiro motivo especial pelo qual a gente está se reunindo. Mas há um outro motivo. Há um outro motivo, é que há exatos 192 anos, num 7 de setembro como esse que a gente está vivendo aqui hoje, era proclamada a independência do Brasil pelo imperador Dom Pedro I. Quantos anos atrás? 192 anos. A independência, muito bem lembrado pelo nosso amado irmão, a independência do Brasil, ela significou para a nação brasileira, quase 200 anos atrás, a oportunidade da gente caminhar com as próprias pernas, da gente construir o nosso destino como nação, da gente se tornar independente dos grilhões de Portugal, a nação que nos descobriu, se é que a gente pode dizer isso, da coroa portuguesa. Enfim, representou a esperança da gente construir uma nação livre, uma nação próspera, uma nação madura. Uma nação livre porque agora a gente não estava mais sobre a tutela de Portugal. A gente não fazia só o que a nação ou a coroa portuguesa mandava a gente fazer. Agora a gente tinha liberdade de construir o nosso destino. Uma nação próspera porque até então, tudo que era produzido no Brasil basicamente era lançado para fora do Brasil. E também uma nação madura porque agora era a prova dos 9 para a gente. A gente deveria saber que ser independentes e ser livre, experimentar libertação, é uma alegria, mas é também uma responsabilidade. Porque se nós temos o bônus dos acertos quando a gente é livre para decidir, a gente também tem as responsabilidades que a gente não pode mais colocar a culpa em ninguém. Quando a gente depende de alguém, a gente, quando acerta, a gente pode celebrar, mas quando erra principalmente, a gente fala, olha, eu errei porque eu dependo de algumas coisas. Mas quando você experimenta liberdade,
a responsabilidade passa a ser sua. Porque é você agora que está construindo o seu destino, a sua vida. E o Brasil, há quase 200 anos atrás, não pode mais reclamar de Portugal. Não pode reclamar mais de qualquer outra coisa. Somos nós que estamos construindo a nossa nação. A história da independência territorial do Brasil, ela remete também a uma outra história de libertação. A história de independência e libertação, que essa não remonta a 192 anos, é muito mais antiga. Remonta a 3.500 anos. É a história dos hebreus, que eram escravos da nação egípcia. E eles foram libertos através de atos poderosos da mão de Deus. Quando eles estavam no Egito, eles não poderiam traçar o seu próprio destino. Eles não poderiam nem adorar o seu próprio Deus. Eles não tinham uma nação constituída. E eles tinham que viver sobre as leis de outra nação, o Egito. Mas Deus interveio através de um homem chamado Moisés. E Deus libertou a nação dos hebreus com mão forte. E a última dessas intervenções de Deus a gente conhece como a praga ou as ações sobrenaturais de Deus, que matou todos os primeiros filhos de cada família, dos primogênitos. Enquanto para o Egito isso significou morte, para a nação de Israel significou libertação, independência. Porque foi a partir daí que o faraó falou assim: vocês podem ir embora, vocês podem formar a nação de vocês, vocês podem fazer o governo de vocês, eu não quero nada de vocês. Aliás, vocês podem levar alguns bens que vocês produziram aqui, vão construir a vida de vocês, vão fazer culto ao Deus de vocês, agora vocês têm liberdade. Essas duas histórias são impressionantes, porque ambas as coisas estão falando de duas palavrinhas importantes para a gente: liberdade e independência. Duas coisas que nós gostamos muito, mas duas coisas que nós normalmente não sabemos lidar com elas. Você gosta de ser independente? Você gosta de liberdade? Gosta? Gosta mesmo? À medida que eu for ministrando aqui, talvez você vá chegar a algumas conclusões que talvez o que você chama de liberdade e libertação não seja aquilo que normalmente vem à sua mente. Na verdade, tanto a história dos brasileiros de 192 anos para cá, quanto a história dos hebreus de 3.500 anos para cá, mostram uma realidade. Que realidade é essa? Que libertação e liberdade e independência não é uma coisa estática. A libertação é sempre um processo. Ninguém torna-se totalmente liberto de todas as coisas que precisa ser liberto de uma hora para outra, como se fosse um instante de mágica. Quer ver a prova disso? Você acha que o Brasil é totalmente liberto ou independente ou experimenta libertação em todas as áreas da vida da nação brasileira? Você acha que a economia do Brasil experimenta total libertação? Os pobres do Brasil experimentam isso? O Brasil, a gente experimenta total justiça, como diz a Constituição brasileira? Está longe disso. Está longe disso. Por exemplo, a educação no Brasil é uma educação que a gente pode falar assim: quem estuda se torna um cidadão independente, totalmente consciente dos seus deveres e também dos seus direitos. Dá para dizer isso? E já se passaram 192 anos. Não dá mais para culpar Portugal, não dá para culpar mais qualquer opressão estrangeira. E a gente percebe que libertação é um processo que vai sendo construído na nossa vida. Então a gente vai descobrindo que tornar-se liberto ou independente é uma coisa, de uma coisa, ou melhor, ou alguém. Às vezes a gente pode se tornar liberto de uma coisa para se tornar escravo de outra.
sem experimentar a libertação. Eu digo com dor no coração, mas sem medo de errar, que muitas pessoas experimentaram às vezes libertação de muitas coisas que oprimiam, com magia negra e outras coisas desse tipo, mas se tornaram prisioneiros da religião do mesmo jeito. Só trocaram de prisão. Muitas pessoas deixaram de ser aprisionadas por um vício qualquer, mas se tornaram viciadas em outro vício. Porque essa libertação não foi um processo que tirou primeiro da mente do coração o que é ser escravizado e o que é experimentar a libertação. Então eu quero, a partir desses dois exemplos do nosso país, que há 192 anos, alguém disse assim: independência ou morte, e nós passamos a acreditar que nós seríamos um país independente e livre. E já se passaram 192 anos, e em muitas coisas nós nem somos livres e nem independentes. A mesma coisa aconteceu com os hebreus. Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e falaram assim: oba, nós estamos agora libertos do Egito, vamos experimentar liberdade, nós temos independência e agora nós vamos construir tudo aquilo que a gente sonhava. Não demorou muito para eles estarem reclamando um dos outros, não demorou muito para eles estarem murmurando uns com os outros, não demorou muito para eles estarem reclamando que era melhor as cebolas que eles comiam no Egito como prisioneiro do que eles tinham para comer agora. Isso mostra que o ser humano é muito parecido há milhares de anos. E há três coisas que eu queria refletir com vocês aqui, sobre se de fato nós somos livres. Se a gente experimenta a liberdade que a Bíblia diz. A primeira delas é que a verdadeira liberdade, só pode haver liberdade e independência na nossa vida, se a gente entender que isso é uma construção permanente. Qualquer libertação só é verdadeira quando a gente aprende que isso é uma construção diária. Tanto os brasileiros quanto os antigos hebreus descobriram muito logo isso. 192 anos, houve uma declaração que a gente é livre. Isso é só a primeira parte. O verdadeiro desafio, ele viria em seguida, que é você se manter livre. Fala para alguém que está perto de você assim: declarar-se livre não é difícil. O problema é você se manter livre. Isso é bem mais difícil. Os brasileiros e os hebreus descobriram que com a liberdade vem a responsabilidade. Eles começaram a descobrir que agora, tudo que é acerto, eu acredito a mim, mas tudo no que há erro, eu preciso culpar a mim mesmo e não os outros. Eu recebo o bônus de acertar as coisas, mas também um ônus de que agora sou eu que estou no comando das coisas e a responsabilidade é minha. Veja, os egípcios, eles não podiam mais culpar, ou melhor, os hebreus, não podiam mais culpar os egípcios. Porque tudo que acontecia de mal na vida deles, quem eles culpavam? Os egípcios. E agora? Agora eles estão livres. Quem que a gente vai culpar? Isso está muito diante de nós aqui. Nós, como brasileiros, costumávamos culpar, até hoje a gente faz isso, que o Brasil não está melhor por causa de alguém, por causa de um país, por causa que a gente foi explorado. Já se passaram 192 anos. E muitos de nós ainda mantemos essa ideia de escravidão na nossa mente, que a gente sempre está procurando culpar alguém por coisas que a gente devia assumir como responsabilidade nossa. Às vezes a gente coloca a culpa dos nossos infortúnios na nossa família. Só que você já tem 40 anos de idade. Você podia culpar a sua família quando você tinha 1 ano, 2 anos, que você dependia dos outros. Agora não. Agora você já é um adulto. Agora você precisa assumir a sua liberdade e desenvolver a sua libertação.
Quando a gente vai olhando para a Bíblia e para os povos e para o Brasil, a gente vai ver que ninguém de fato vai ser plenamente liberto dos aprisionamentos desse mundo, se a gente não entender que isso é uma luta diária. Você vai precisar se libertar todo dia de alguma coisa que está prendendo você. É por isso que Deus vai trabalhando na nossa vida todos os dias. Tem dia que você vai precisar se libertar da desesperança. Tem dia que ela chega para você ou não chega? Não tem dia que você está assim? Pois é, você vai precisar se libertar disso. Tem dia que você vai precisar se libertar de uma coisa chamada prepotência. Você acha mesmo que você pode fazer coisas que você vai perceber que você não consegue sozinho. Você precisa se libertar disso. Tem outros dias que você vai se libertar de uma falsa ideia sobre Deus. E não é difícil a gente verificar que às vezes nós fazemos de Deus um Deus que é quase um empregado nosso. Que Ele precisa servir aos nossos caprichos e necessidades imediatas. Então a gente passa a usar Deus e não ser usado por Deus. E a gente precisa se libertar disso. Como é que a gente sabe quais são os nossos principais adversários? Eu preciso dizer a você que da mesma forma que a fé cristã ensina que nós temos a Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Bíblia também vai ensinar que é uma trindade do mal, do qual a gente precisa lutar diariamente para ser liberto. A gente precisa vencer 3 coisas: a carne, que mais? O pecado e que mais? O mundo. 3 coisas às quais você vai conviver. O que a Bíblia identifica como carne? É a sua natureza caída. São as pulsões que levam você a ser dominado por algumas coisas que você nem sabe como. Às vezes quando a gente fala carne, a gente só lembra da sexualidade. Mas quando a Bíblia fala de carne, ela fala muito mais que isso. Alguns de nós são dominados por consumismo. Isso é a pulsão da vida. Alguns de nós é dominado por uma pulsão de que se você não for elogiado sempre, você não se sente bem. Isso é uma pulsão que a gente precisa ser libertado dela. Alguns de nós experimentamos tantas outras pulsões que a gente precisa ser aceito demasiadamente. Então a gente não desenvolve autoconfiança, porque a gente sempre depende da opinião dos outros sobre a gente precisa se libertar disso. Precisa se libertar do que a Bíblia chama de mundo, ou seja, aquilo que funciona à margem de Deus. E às vezes a gente tem uma oração, ou a gente tem inveja do ímpio. O Salmo 173, leia na sua casa depois, é um salmo que tem um justo com inveja do ímpio. Não é o contrário, não. É um salmo que o salmista abre tanto o seu coração, que ele começa uma conversa franca com Deus. Deus, eu estou vendo o ímpio prosperar e eu não. Eu estou vendo alguém se dar bem e eu não. A gente precisa também ser liberto desses pensamentos. Então, a verdadeira liberdade, ela só pode acontecer quando a gente entende que libertação é um processo, não é uma mágica. Levanta sua mão assim comigo e fala: Senhor, primeira coisa que eu preciso aprender sobre a minha liberdade, a minha independência, é que isso é um processo, que eu preciso lutar todos os dias da minha vida, e não baixar a guarda. Amém, gente? A segunda coisa que nós compreendemos com a nossa nação brasileira e com os hebreus libertos do Egito, é que a liberdade vai revelar uma coisa muito curiosa, ou a libertação. Ela vai revelar quem você é de fato. Há um ditado que é muito conhecido que diz assim, talvez vocês conheçam muito bem: quer saber quem é uma pessoa? Dê a ela poder. Não é verdade? Vocês não conhecem o ditado? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela para ver como ela lida. Eu diria que esse ditado é verdadeiro, mas há um ditado
ou um ajuste nesse ditado, que eu acho que é mais poderoso ainda. Quer saber quem é a pessoa? Dê liberdade a ela. Aí você vai conhecer. Dê liberdade para ela fazer o que ela quiser. Dê liberdade para ela agir do jeito que ela acha melhor. Aí a gente vai conhecer quem é a pessoa. No caso do Brasil, a gente logo descobriu, depois que a gente se tornou independente, que a corrupção não foi embora imediatamente porque a gente se tornou independente de Portugal. Tem corrupção no Brasil ainda? Pouquinho? Pois é. E já faz 192 anos que a gente não pode culpar ninguém. A gente vai perceber que má gestão da vida e de um país, má administração, leva aos problemas que a gente vive hoje. Faz quantos anos que a gente é independente? Dá para culpar alguém? Não dá para culpar mais. A gente não pode culpar, por exemplo, que a gente se tornou independente em 1822 e que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Não tinha mais nada a ver com Portugal. Era um problema nosso. E quando a gente vai pensando nessas deformações e vícios, e que já passaram 192 anos, a gente vai vendo que a gente vai lutando contra monstros que nós mesmos fomos criando, como país. E eu quero transformar isso para a sua vida pessoal e para a minha vida pessoal. Há coisas que não dá mais para a gente reclamar dos outros. Há coisas que não dá mais para a gente colocar a culpa nos outros, no pai, na esposa, no esposo, na igreja, no país. Não dá mais. Porque nós já estamos com liberdade de ação há muito tempo. E a gente que foi construindo a vida que nós estamos tendo. A gente pode estar construindo isso sobre areia, ou pode estar construindo isso sobre a rocha. Mas não dá mais para ficar culpando os outros a respeito de coisas que nós temos absoluta liberdade para decidir e agir. Com os hebreus não foi diferente. Foram eles saírem do Egito, já começaram a culpar Moisés. Foram eles saírem do Egito, já começaram a culpar o cozinheiro dos hebreus. O maná não está bom. Já enjoamos do maná. A gente gostava mesmo era cebola do Egito. Alguma semelhança com os nossos dias? Hã? Eu fico pensando às vezes, casais novos passam muito por isso, né? Tem a comidinha da mãe bem feita em casa, é bom ou não é, gente? Aí casa, tá apaixonado, a paixão cega, aí a primeira almoço ou janta do casamento, como que é? Se você não tiver muito apaixonado, mas muito apaixonado, você não come. O máximo que você vai poder fazer e falar para deixar a pessoa contente é falar assim: me dá mais um pedaço desse arroz aí, né? Tá bom, tá? Eu pedi até mais um pedaço. Aí a gente vai se dando conta das coisas que a gente teve e nem valorizava isso. Não é verdade? Mas agora a gente tem que construir. Não dá mais para culpar ninguém. Às vezes tinha o filé mignon e você reclamava porque estava enjoado do filé mignon. Agora, meu mano, você vai comer o ovo frito alegre da vida. Porque agora é você e a sua esposa e a sua família que vai construir isso. Não dá mais para ficar culpando alguém que estava bom, que não estava. Agora é com você. Isso acontece muito com quem se torna chefe também. É muito interessante. Quando a pessoa não é chefe, não é liderança, é uma pessoa que tem muitas ideias. Já viu isso? Se fosse eu fazia desse jeito. Se fosse comigo, eu tirava esse, colocava esse. Se fosse comigo, eu mudava tudo aqui. Tá, agora está com você, vamos lá. O que acontece? Na maioria das vezes, nada. E pior, em muitos casos acontece o negativo, não é nada, porque nada manteria. Em muitos casos a coisa fica pior do que era. E agora você não pode colocar a culpa mais em ninguém, é com você.
É muito interessante esse processo, como a gente tem facilidade em transferir responsabilidades nossas. E aí a gente só troca de aprisionamento. A gente aprisionamento por uma coisa e aí começa a aprisionar-se por outras. Quer ver uma coisa que aprisiona muito? Às vezes você gosta que pessoas digam o que você vai fazer para você não se responsabilizar. Vou dar um exemplo. Você pede conselho, mas você não quer um conselho. Você quer achar alguém para colocar a culpa se aquilo der errado. Então, se der errado, você olha para a pessoa e fala, ó, foi tal pessoa que mandou fazer assim. Isso é o problema de viver aprisionado. Aí a pessoa não gosta disso, fala assim, não gosto de aprisionamento, eu vou viver em total liberdade. Qual é o perigo disso? De você não valorizar mais nada. De você não perceber que momento que você está. E aí você não sabe tomar decisões a respeito de todas as coisas. Levanta sua mão assim comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu também estou aprendendo que é na liberdade que eu vou mostrar quem eu sou de verdade. Sabe quem você é de verdade? Você é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Você é isso. Quando nós estamos aqui na igreja, quando você está na sua família, quando você está com um círculo de pessoas, aquilo é apenas parte de quem é você. Você é mesmo aquilo que você pensa. O que passou na sua mente essa semana? Foi um rio de bondades e coisas boas? Hã? Não? Teve umas coisas meio escuras que passaram por aí? Bem-vindo, você é humano. Você é humano. E reconhecer isso é o primeiro sinal de saúde e libertação. Quando você não reconhece isso, você já está aprisionado por uma falsa ideia de você mesmo. E nós precisamos de libertação para isso. A liberdade revela quem eu sou de fato, porque eu não posso responsabilizar mais ninguém. Agora sou eu e Deus. E Deus faz a parte dele e adivinha quem faz a outra? Eu e você. Terceira coisa que eu gostaria de falar a vocês. Aliás, antes de falar a terceira coisa, olhe os hebreus reclamando no Egito. Qual era a reclamação deles? Deus, nós oramos, liberta a gente daqui, porque aqui a gente não pode cultuar ao Deus vivo. A gente tem que cultuar os deuses dos egípcios e a gente não quer fazer isso. Aí Deus fala assim, eu vou dar liberdade para vocês. Com mão poderosa, abre o mar vermelho, leva eles em direção à terra prometida. Quando Moisés precisa subir um monte para falar com Deus, o que acontece lá embaixo? Solta uma franga. É isso que acontece, é não saber lidar com a liberdade. Constrói um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. E agora não tem mais que reclamar para os egípcios, que foi o egípcio que mandou eles fazerem aquilo? Quem é que mandou eles fazerem aquilo? Eles mesmos. Não dá mais para reclamar de ninguém. Como a gente às vezes constrói bezerros de ouro, só não chamam bezerros de ouro, mas a gente está adorando isso. A gente adora uma carreira profissional. É o nosso bezerro de ouro. Esquece que toda a providência vem de Deus. A gente adora um momento da nossa vida que a gente quer que ele se eternize, porque a gente está se dando bem. Às vezes a gente ora assim, Deus não muda nada não. Esse momento aqui está beirando a perfeição, não mexe nada porque eu estou me sentindo muito bem. Isso é um problema que a gente precisa se libertar. Porque nós não fomos chamados apenas para isso. Você foi chamado para servir. E servir implica você tomar decisões e receber decisões tomadas por outras pessoas também. Veja os hebreus lá no Egito. Eles reclamavam que os feitores egípcios eram muito injustos. Quando eles estão livres para seguir o seu próprio destino, eles tratavam a si próprios com total justiça? Chegou uma hora que a coisa pegou tanto,
que Moisés não aguentava mais julgar o povo. Moisés teria que ficar resolvendo aquilo que os nordestinos chamam de arenga. Conhece esse termo? Um arengando com o outro. Um brigando com o outro. Um achando injusto do outro. Eles estavam no Egito agora? Não, estava por conta própria. A liberdade revela quem nós somos de fato e a gente não pode mais colocar a culpa nos outros. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso. Eu vou sair desse culto hoje, crescidinho, para lidar com a minha libertação. Terceira coisa, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A gente só se torna, a primeira coisa que a gente viu hoje aqui sobre a liberdade. A liberdade é um processo. Não deixa ninguém te enganar, não. Que você vai para alguma coisa chamada de libertação. E vai acontecer uma mágica na sua vida. Você 3 segundos depois vai sair outra pessoa de lá. Esse pode ser um bom início. Mas está longe de ser o que a Bíblia chama de libertação. Deus vai usar todos os dias da sua vida, até o último dia do pé na cova, para trazer libertação para você. Agora está aqui a minha escolha e a sua escolha, para ver se a gente vai andar com Deus nesse período, ou vai viver uma vida inteira aprisionada falando que é livre. Tem muita gente assim? Eu acho impressionante como eu vejo cristãos. Eu até, numa celebração da manhã hoje, eu compartilhei com os irmãos aqui, que eu conversando essa semana com alguém, e alguém me falando, eu perguntando, como é que você está? Não, estou muito bem. E aí eu percebi que a pessoa só falava de coisas espirituais. Eu falei assim, como é que vai o seu trabalho? Não, meu trabalho não está bom, pastor. Eu falei, mas como é que pode estar tudo bem e o trabalho não? Não, porque lá no trabalho tem um incircunciso que Deus precisa agir com justiça nele. E o seguinte, eu estou orando porque se ele não der certo, sei lá, Deus pode fulminar aquele sujeito. Percebe o que é essa ideia de libertação? A libertação é quando eu oprimo o outro para eu ficar liberto. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai vendo que há muitas coisas que nós precisamos aprender sobre libertação. Que a gente pode passar uma vida inteira na igreja e não ser libertos, principalmente de nós mesmos. E quando a gente não é liberto de nós mesmos, isso começa a aparecer na nossa vida. A gente nunca assume as nossas responsabilidades. Sempre alguém está fazendo algo errado, por isso que algo está dando errado. Terceira coisa que a gente aprende com os hebreus e com a nossa nação brasileira de se tornar independente. A gente só se torna independente de todas as coisas mesmo quando nos tornamos dependentes de algo muito maior. Deixa eu explicar isso para você. Isso é uma daquelas preciosidades que a Bíblia ensina e que a gente precisa trazer para a nossa vida como libertação. Quando a gente busca libertação plena, não basta apenas, olha, presta atenção no que eu vou falar, porque isso pode definir as coisas na sua vida nas próximas semanas. Se você está buscando libertação plena do que a Bíblia chama, não basta você destruir o seu passado. Você precisa construir o seu futuro. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Porque muitos de nós têm uma ideia sobre libertação que basta eu dar alguns cortes na vida e as coisas vão se resolver por si só. Isso não é o que a Bíblia chama de libertação. Você precisa fazer a primeira parte, cortar os vínculos com as coisas que não te fazem bem, mas você precisa começar a construir aquilo que vai dar uma libertação permanente para você. E parece que nós brasileiros como nação ainda nós não aprendemos essa verdade. Passaram-se 192 anos que nós nos libertamos de Portugal, mas a gente ainda vive culpando o passado. E nesse caso, a gente só muda a dependência. A gente muda a dependência de uma coisa para outra. Antes era Portugal, agora é o nosso passado. E sempre vai estar alguma coisa para a gente conseguir colocar a culpa, porque a gente não está construindo o futuro. Deixa eu dar um exemplo disso na nossa vida. Você tem um negócio, você construiu um negócio,
No momento ele foi bem, mas daqui a pouco ele deu errado por algum motivo. E já se passaram 5, 10, 15 anos, e até hoje você está culpando os seus sócios ou alguém porque a sua vida não caminhou. Você precisa não só se libertar do passado, como começar a construir o seu futuro. Há pessoas que acham que a maldição hereditária na Bíblia, ela é uma realidade tão grande, que se o seu tataravô, ou o avô do seu tataravô, experimentou uma desgraça na vida, isso vai acontecer com você, e vai acontecer com seu filho, e vai acontecer com seu neto. E aí você não só se livra do passado, como você não começa a construir o futuro. Pastor, e se eu for num culto de libertação e alguém libertar a minha vida e falar assim que a partir de hoje eu estou totalmente liberto, está resolvido o problema? Não. Pode ter dado o primeiro passo para isso, importante, mas você vai precisar construir a vida diferente que o seu pai construiu, diferente que o seu avô construiu, porque você precisa construir o seu futuro. Amém? Estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem libertação de Deus para a nossa vida hoje? Nós estamos num culto de libertação nesse domingo. Aliás, a ceia é o símbolo disso. Quando a gente olha para os hebreus, a gente vai ver que eles tinham vários aprisionamentos em que eles foram mudando de senhor. Antigamente eles reclamavam que os egípcios obrigavam eles a adorar o Deus dos egípcios, eles não queriam. Quando eles estavam livres, eles começaram a praticar idolatria. Eles reclamavam que os egípcios eram injustos, mas quando eles estavam em liberdade, eles começaram a praticar injustiça entre si. Há uma história muito curiosa que Jesus conta a respeito disso, que ele fala assim que um senhor tinha 2 pessoas com dívidas. Um devia um tanto e outro devia o outro. E chegou um momento que ele foi acusado, ia para a justiça, e ele ia perder a mulher e os filhos, e ele apelou para o seu senhor e falou assim, olha, me dá um tempo que eu vou pagar cada centavo disso. E o senhor, que tinha o direito de cobrar a dívida, falou assim, olha, tá bom, eu estou consternado com esse problema, faz o seguinte, toca a sua vida, eu não vou cobrar você agora não. O que faz esse senhor que foi perdoado? Está andando pela caminhada da vida, aí quem que ele encontra? Alguém que devia para ele. O que ele faz? Ele trata com misericórdia? Ele fala, olha, eu acabei de ser perdoado aqui, então eu vou perdoar você também. É assim que acontece? Ele gruda no pescoço do sujeito e fala, você vai pagar agora o que você me deve. Veja como a gente, quando está em liberdade, a gente tende a agir com 2 pesos e 2 medidas. A gente quer misericórdia para nós, mas a gente tem dificuldade de agir com misericórdia para o outro. Já experimentou isso na sua vida? Não é interessante como a gente é a pessoa de mais bom senso no mundo? Você já reparou isso? Como o mundo seria perfeito se o mundo ouvisse você? Não seria? A gente olha para outra família e fala assim, estão todos enrolados lá, se fosse eu agiria assim com esse bom senso. É assim que funciona na sua família? Quando a gente está diante da liberdade, a gente começa a colocar pesos e medidas nos lugares corretos. Vou dar um exemplo para você. Se nós, fôssemos livres, e para ser livre, a gente precisa colocar alguma coisa acima de nós, para a gente lidar com os relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui. A nação de Israel precisou de uma lei de Deus, que foi chamada de lei mosaica, ou lei de Moisés, para que todos olhassem para uma coisa acima, e eles começassem a experimentar liberdades individuais. Agora olha que curioso para o Brasil. O Brasil é tipicamente uma nação que 192 anos depois, embora a gente fale independência ou morte, a gente conseguiu colocar alguma coisa no meio dessas 2 coisas.
Porque a gente falou assim, olha, ou independência ou nada. Só que nós inventamos algumas coisas, porque a gente se tornou uma nação que em muitos casos a gente dá um jeitinho nas coisas. Dá ou não dá? Seja sincero agora com você mesmo, não precisa falar com mais ninguém, com você mesmo. Você já utilizou bastante o jeitinho brasileiro? Hã? Você já furou uma fila? No entanto, você não acha um cúmulo que alguém fure uma fila? Hã? Você acha que o Brasil é um país ainda bastante corrupto? Você já deu uma caixinha para um guarda quando você era para dirigir a 80 e estava dirigindo a 140? Você já pagou alguma coisa para ter vantagem quando todos deveriam ser tratados iguais? A gente precisa se libertar dessas coisas. Senão a gente vai estar falando em libertação e nunca a gente vai experimentar isso. É impressionante como a gente precisa de algo acima da gente para a gente viver liberdade. Eu vou dar um exemplo. Por que é que o Brasil tem tanta desigualdade e injustiça? Porque a nossa Constituição ela não é vivida na prática. Vou dar um exemplo para você. A Constituição brasileira fala assim: todo homem deve ser igual perante a lei. Todos os brasileiros são iguais perante a lei? Não tem alguns mais iguais que os outros? A Constituição que deveria estar acima da nação diz: todo homem tem direito à dignidade humana. Todos os brasileiros têm dignidade humana? A Constituição diz: todo homem tem deveres diante dos outros e da nação. Nós somos uma nação que adora falar de direitos, mas não gosta de falar de deveres. Você quer ver uma coisa? A gente não gosta de ter enchentes e ter as casas tomadas por enchentes. Mas você já jogou um papel no bueiro? Latinha de Coca-Cola, já fez isso no carro? Hã? Tem um escritor que usou uma palavra pesada para a nossa nação, mas eu queria repetir para que você refletisse. Porque teve alguns brasileiros que tentaram ser espertos fora do Brasil, e um dos diplomatas de fora do Brasil falou assim: o Brasil é uma nação de espertos, que juntos formam uma nação de bobos. Porque está todo mundo querendo passar na fila do outro, está todo mundo querendo quebrar, está todo mundo querendo... eu xingo o político, mas não é porque eu tenho raiva dele, é porque ele não me deu um emprego. Porque se ele me desse um emprego, eu ficava de boca calada. Eu digo que o outro está desviando, mas eu quero dele, não é que eu reponho. Porque se me der a chance de eu receber um salário sem trabalhar, estou nessa. E aí a gente vai experimentando aprisionamentos. Como é que a gente precisa viver? Com algo acima de nós. Nós só vamos experimentar de fato independência no Brasil quando a Constituição estiver acima de todo e qualquer brasileiro. Você deve estar pensando assim: pastor, você está hoje muito político. Mas eu só disse tudo isso para terminar essa mensagem com uma coisa. Se você não aprendeu alguma coisa, aprenda isso que eu vou falar agora. Se a Bíblia me ensina que a verdadeira libertação só vem quando tem algo acima de mim, escuta isso que eu vou dizer para você. Você só vai se tornar liberto, independente de todas as coisas que você precisa ser liberto, se você se tornar dependente de algo que está muito acima de você, dependente do Deus vivo e verdadeiro. Se a sua vida não depender de Deus, você vai depender de alguma coisa. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos seres adoradores. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma outra coisa.
Se você não adorar a Deus, você vai adorar o seu carro. Se você não adorar a Deus, você vai adorar a sua carreira profissional. Se você não adorar a Deus, você vai adorar o seu lazer. Se você não adorar a Deus, você vai adorar até um filho, no lugar de Deus. Se você não adorar a Deus, alguma coisa vai tomar o lugar da adoração. Na vida de um ser humano não fica vazio o espaço da adoração. Você vai adorar alguma coisa. E é por isso que você precisa preencher esse espaço. Porque se você preencher esse espaço e você depender de Deus, vai acontecer um milagre na sua vida. Você vai se tornar verdadeiramente liberto de todas as outras coisas. Amém, gente? Precisamos de libertação de Deus? Você está sentindo que Deus falou ao seu coração para libertar muitas coisas? Deus está nos chamando para ser cidadãos do reino e também cidadãos desse mundo. Nós estamos numa eleição agora, menos de 30 dias. Quais são os valores que a gente vai se utilizar para votar nos representantes do Brasil? E mais do que isso, você está num culto hoje que a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Se você não compreender o valor do que nós estamos fazendo aqui, você vai estar preso por mais um ato da religião. Agora, se você entender que nós estamos participando de um ato de libertação, que é o que Paulo ensina, quando nós tomamos o pão, quando nós tomamos o vinho, nós estamos falando de uma declaração. Porque a Bíblia vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na cruz, há 2000 anos atrás, Cristo nos colocou numa posição de libertos. Mas é nossa responsabilidade nos manter libertos a cada dia. É por isso que nós precisamos de libertação todos os dias. A gente precisa tanto de libertação, que a gente inclusive precisa de libertação quando a gente acha que já está liberto. A gente precisa ser liberto disso. Porque a gente abaixa as guardas espirituais, e como nós cantamos aqui, a gente não usa mais a espada do Espírito e o escudo da... Se você já acha que está totalmente liberto e a coisa está resolvida para você, para que você vai usar escudo? Para que você vai usar a espada do Espírito? A minha oração hoje é que, ao participar da ceia do Senhor, a gente nunca mais participe do mesmo jeito. Você quer ver uma coisa? Quando a gente depende de Deus, depender de Deus é andar em obediência à sua palavra. Nós lemos um texto bíblico aqui, que muitos de nós dizemos que amamos a Deus, que andamos em liberdade, estamos flagrantemente fazendo o oposto. Você não pode se dizer um discípulo de Jesus que anda em liberdade, se você não obedece aquilo que Jesus ensinou. E o que ele ensinou? Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, comam do pão e bebam do cálice. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não responda para mim, responda à sua consciência. Quantas ceias você participou nesse ano? Celebrações de ceia. E quantas delas você não participou? Eu estou dando a você e a mim a possibilidade de lembrar se eu estou levando a sério o que é o Evangelho como transformação para a minha vida, ou se eu estou tratando a minha vida como mais um ato de religião que eu faço para minha culpa ficar mais razoável, para que eu mostrar que eu estou tentando um melhor caminho, ou de fato eu quero viver aquilo que Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e vos serás feito. Isso significa libertação total e completa. Amém, gente? Vamos caminhar para ser livres em Cristo? Vamos trazer a nossa consciência cativo da palavra de Deus? Vamos nos tornar brasileiros melhores?
Será que se esse público que está aqui hoje nesse culto, tomar uma decisão de falar assim, olha, esse país precisa se tornar independente de verdade. Então eu vou começar com duas coisas, mudando o meu comportamento, como um brasileiro, e mudando o meu jeito de escolher meus representantes. Você acha que a gente não começa uma pequena revolução? Está diante de nós aqui, experimentar essa libertação. O que não pode é você dizer que é liberto. Eu vou apertar de novo você e a mim. Você acha que o Brasil não está sendo bem conduzido? Em que o nosso país, ele é aquele sintoma do vira-lata, aquele sentimento, né? Que tudo no Brasil é pior. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você, para ver se você tem liberdade como cidadão. Quem é que você votou para deputado na última eleição? Percebe que a sua preocupação com o Brasil talvez não seja essa preocupação toda que você está dizendo? Sabe quando a gente está usando mal a libertação e a liberdade da gente? Quando a gente fala assim, alguma coisa está errado, alguém precisa fazer alguma coisa por isso. Isso a gente está usando mal a liberdade. Sabe quando a gente está usando bem a liberdade e a libertação? É quando você fala assim, alguma coisa está errado e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Você não deixa o seu futuro na mão dos outros. Você não deixa a decisão nas mãos dos outros. Você não culpa mais ninguém. Por quê? Você coloca diante de Deus a sua vida, depende dele e sai para fazer a coisa certa e trabalhar para que a glória de Deus se manifeste aqui nesse mundo. Amém, gente? Está diante de nós o ser uma cigarrinha ou ser uma formiga. Às vezes a gente gosta muito de ser cigarro, não é verdade? Cigarra é aquele que só pensa agora. A cigarra é assim, ela começa a cantar, e ela canta, passa 1 hora, 2 horas, canta. Alguém poderia falar para a cigarra, cigarra, segura a peteca, canta um pouquinho amanhã. Não, vou cantar hoje. E ela canta, até que chega uma hora que ela explode de tanto cantar. A cigarra, ela mostra bem aquilo que a gente, quando a gente é dominado por aprisionamentos. A gente faz uma coisa e faz e não consegue mudar. Agora você já prestou atenção na formiga? A formiga, ela sabe que vai vir o inverno. Ela sabe que vai vir o dia mau. Ela sabe que vai vir o dia que ela não vai poder trabalhar. O que ela faz? Ela se antecipa. Ela prevê. Ela constrói. Você já viu alguma formiguinha andando por aí falando assim, olha, não deu alguma coisa certo lá na minha casinha. Deve ser a culpa da cigarra, já viu? Aliás, você já viu alguma formiga falando por aí? Mas se ela falasse, você não ia ter essa chance, porque a formiga não deixa alguém construir o futuro dela. Ela mesma põe a mão na massa. E veja, se uma formiga, que é quase um detalhe da criação de Deus, consegue captar isso, já pensou você? Que é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que Deus apostou em você, deu o seu espírito a você, deu inteligência e discernimento para você, e você não está usando nem aquilo que a formiguinha já sabe fazer há milhões de anos. Eu vou fazer uma oração estranha para você hoje. Que você se torne um formigão de Deus. Que você tenha essa capacidade da formiga de falar assim, Deus, eu já aprendi com a minha liberdade, eu preciso de alguma coisa acima de mim, e o Senhor vai estar acima de mim. Eu já aprendi que eu me conheço de verdade quando eu estou em liberdade, porque eu não posso culpar mais ninguém pelo que eu estou fazendo ou vivendo. Eu já aprendi que a liberdade é uma coisa a ser construída todos os dias, então agora é a minha vez. Então, a partir de hoje, eu oro para que tudo que a gente culpava por alguma coisa, nós vamos orar aqui para Deus colocar um corte nisso, amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer isso? Nós vamos fazer aqui 2 orações e vamos cear. A primeira delas é para Deus colocar um basta em tudo aquilo que tem roubado a sua liberdade e libertação.
Deus colocar um corte nisso. Esse é o primeiro passo da libertação. Mas ele só não é suficiente. E por isso que nós vamos orar também, para a partir agora você começar a fazer as coisas certas, obedientes a Deus para construir o seu futuro. Amém, gente?